Ele era um homem rico e marcado pela perda, decidido a nunca mais amar. Ela aceitou gerar a criança, sem saber que carregava muito mais do que uma nova vida. A gravidez revelou não só um filho, mas também memórias e traumas. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. A chuva batia contra as janelas do escritório com uma insistência que irritava Caetano Lins. Ele observava as gotas deslizarem pelo vidro, cada uma carregando consigo fragmentos da tarde cinzenta de São Paulo. Aos 36 anos, havia construído um império que se estendia por todo o país, mas nada disso conseguia preencher o vazio que Helena deixara ao partir. 3 anos haviam se passado desde aquela manhã devastadora, e ainda assim, o luto permanecia grudado em sua pele como uma segunda natureza. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era Alan, seu irmão mais novo e advogado pessoal, com aquele tom controlado que sempre usava quando trazia propostas controversas. Caetano, preciso falar com você sobre o projeto que discutimos semana passada. Caetano suspirou, afastando-se da janela. O projeto. Aquela ideia que nascera durante uma noite insone, quando o desejo de ter um herdeiro se tornou uma obsessão mais forte que a própria dor. Não era sobre amor, jamais seria. Era sobre continuidade, sobre garantir que o nome Lins não morresse com ele. Helena sempre sonhara com filhos, mas a depressão a consumiu antes que pudessem tentar. Agora, Caetano buscava realizar esse desejo de forma fria, calculista, sem envolvimento emocional. Entre, Alan. Vamos resolver isso de uma vez. Seu irmão adentrou o escritório carregando uma pasta volumosa. Alan sempre fora o mais pragmático dos dois, capaz de transformar qualquer situação em números e cláusulas. Sua aparência impecável contrastava com o desalinho emocional de Caetano, que mesmo vestindo ternos sob medida, carregava nos ombros o peso de quem havia perdido a esperança. Encontrei a candidata ideal, disse Alan, depositando a pasta sobre a mesa de mogno. Clara Mendes, 21 anos. Natural de Caldas Novas, interior de Goiás. Órfã de mãe desde os 8 anos. Criada pelo pai em uma fazenda isolada. Virgem, saudável, sem vícios ou histórico de doenças genéticas. Mais importante ainda, sem família próxima que possa complicar o processo. Caetano folheou os documentos, observando a fotografia da jovem. Ela não era extraordinariamente bela, mas havia algo em seus olhos que o inquietava. Uma tristeza familiar, como se carregasse segredos pesados demais para alguém tão nova. Seus cabelos castanhos emolduravam um rosto delicado, e havia uma cicatriz quase imperceptível em seu ombro direito. Visível apenas porque a blusa que usava na foto era mais decotada. Como ela soube da proposta? Perguntou Caetano, ainda estudando a imagem. Através de um intermediário em Goiânia. Ela estava procurando maneiras de sair da cidade, começar uma nova vida. Quando soube dos termos do contrato, aceitou imediatamente. Quase rápido demais, se me permite a observação. Caetano ergueu os olhos. O que você quer dizer? Apenas que a maioria das pessoas faria mais perguntas, negociaria valores, hesitaria diante de um compromisso tão definitivo. Ela simplesmente disse sim e perguntou quando poderia começar. Essa informação deveria ter sido um alívio, mas por alguma razão gerou ainda mais desconforto em Caetano. Mulheres desesperadas por dinheiro costumavam ser mais previsíveis, mais fáceis de controlar. Mas aquela serenidade descrita por Alan sugeria algo diferente, algo que ele não conseguia identificar. Quais são exatamente os termos do contrato? Caetano precisava ouvir novamente. Ter certeza de que não havia brechas para sentimentos inconvenientes. Alan abriu a pasta em uma página específica, destacando os pontos principais com o dedo. Ela residirá na mansão durante toda a gestação, com acompanhamento médico completo. Nenhum contato com o mundo exterior, nenhuma visita, nenhuma comunicação que não seja previamente autorizada. Após o nascimento, receberá R$2 milhões e deverá deixar a cidade imediatamente. A criança permanecerá sob sua guarda exclusiva, sem qualquer direito materno futuro. E se ela tentar quebrar o contrato? Cláusulas de penalidade severas. Ela perderia tudo e ainda ficaria com uma dívida substancial.
Também incluí uma cláusula de confidencialidade vitalícia. Se ela falar sobre este arranjo para qualquer pessoa, enfrentará consequências legais graves. Caetano assentiu, mas uma parte dele questionava a moralidade daquilo tudo. Não que se importasse com julgamentos alheios, mas Helena sempre dizia que ele tinha uma consciência mais apurada do que gostava de admitir. Agora prestes a transformar uma jovem em um mero instrumento para seus objetivos, essa consciência sussurrava protestos incômodos. Quando ela chega? Amanhã pela manhã. Preparei o quarto no segundo andar, o mais distante possível do seu. Também instalei câmeras discretas nos ambientes comuns, para garantir que ela cumpra as regras. A menção às câmeras trouxe uma pontada de desconforto. Caetano sempre valorizara a privacidade, mas agora se via na posição de violar a de outra pessoa. Tentou justificar para si mesmo. Era apenas uma precaução, uma forma de proteger seus interesses. Mas Helena odiaria aquilo. Helena odiaria tudo aquilo. Mais alguma coisa que eu precise saber? Alan hesitou por um momento, como se decidisse entre revelar ou omitir alguma informação. Ela fez apenas uma exigência: acesso à biblioteca e ao jardim da casa. Disse que precisava de espaços para refletir e se conectar com a natureza durante a gestação. Isso é tudo? É tudo. Nenhuma demanda por luxos, entretenimento ou regalias especiais. Apenas livros e plantas. Caetano fechou a pasta, tomando sua decisão final. Então está decidido. Providencie tudo para que ela chegue amanhã. E Alan, certifique-se de que ela entende que este é um arranjo puramente comercial. Nada de conversas desnecessárias, nada de familiaridade. Ela cumpre sua parte, eu cumpro a minha e cada um segue seu caminho. Entendido. Vou preparar tudo. Quando Alan saiu, Caetano retornou à janela. A chuva havia parado, mas o céu continuava carregado de nuvens escuras. Pela primeira vez em 3 anos, ele sentia que estava dando um passo em direção ao futuro, ainda que fosse um passo calculado e frio. Amanhã, uma estranha entraria em sua casa para gerar o herdeiro que ele tanto desejava. E depois, ela desapareceria de sua vida para sempre. Pelo menos era isso que ele acreditava. Clara chegou na manhã seguinte, carregando apenas uma mala pequena, e uma expressão serena que contrastava com a magnitude do que estava prestes a enfrentar. Caetano a observava da janela do escritório, notando como ela parou diante da mansão e simplesmente ficou ali, imóvel, como se reconhecesse algo familiar naquela fachada imponente. Não era admiração pelo luxo ou intimidação pelo tamanho da propriedade. Era algo mais profundo, mais perturbador. Ela usava um vestido simples, azul marinho, que realçava a palidez de sua pele. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo, revelando o pescoço delicado e aquela cicatriz no ombro que ele havia notado na fotografia. Quando finalmente se moveu em direção à porta principal, seus passos eram medidos, como se cada um fosse calculado para não despertar ecos indesejados. Alan a recebeu na entrada, conduzindo-a através do hall principal até o escritório, onde Caetano a aguardava. Durante o trajeto, Clara observava tudo com uma atenção que ia além da curiosidade. Seus olhos percorriam os quadros nas paredes, os detalhes da arquitetura, as peças de decoração, como se buscasse confirmação de algo que já sabia estar ali. Senhor Lins, ela disse ao entrar no escritório, fazendo uma leve reverência. Sua voz era mais grave do que Caetano esperava, carregada de uma maturidade que não combinava com seus 21 anos. Clara, ele respondeu, estudando-a atentamente. Espero que a viagem tenha sido tranquila. Foi, obrigada. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Caetano esperava nervosismo, hesitação, talvez até arrependimento de última hora, mas Clara permanecia ali, serena, como se aquele momento fosse apenas mais um passo em um caminho que ela já conhecia. Alan explicou todos os termos do contrato? Explicou. Eu entendo perfeitamente o que é esperado de mim. Então você sabe que este é um arranjo puramente comercial. Não haverá... Ele hesitou, buscando as palavras adequadas. Envolvimento pessoal de qualquer natureza. Eu entendo, Sr. Lins. Não vim aqui em busca de relacionamentos. Vim cumprir um acordo. A forma como ela pronunciou o Sr. Lins
soou quase íntima, como se já houvesse uma familiaridade entre eles que transcendia aquele primeiro encontro. Caetano sentiu um desconforto crescente, mas não conseguia identificar sua origem. Ótimo. Alan vai mostrar seus aposentos e explicar a rotina da casa. Você terá total liberdade para usar a biblioteca e o jardim, conforme solicitado. As refeições serão servidas em horários regulares e a equipe médica fará visitas semanais. E o senhor? Estaremos convivendo? A pergunta o pegou desprevenido. Havia algo na maneira como ela a formulou que sugeria não apenas curiosidade, mas expectativa. Nossos caminhos se cruzarão minimamente. Trabalho muito e prefiro manter minha privacidade. Entendo. Alan interveio indicando a porta. Clara, se me acompanha, vou mostrar a casa. Enquanto eles se afastavam, Caetano permaneceu no escritório, perturbado pela sensação de que algo importante havia ficado não dito. Clara não era o que ele esperava. Não era a jovem assustada e desesperada que ele imaginara. Havia uma força silenciosa nela, uma determinação que o intrigava e o inquietava ao mesmo tempo. Nas horas seguintes, ele a observou pelas câmeras de segurança, sentindo-se como um voyeur em sua própria casa. Clara explorou cada ambiente com uma curiosidade meticulosa, mas foi no jardim que ela permaneceu mais tempo. Ficou parada diante de uma árvore centenária, tocando sua casca com uma delicadeza quase reverente. Depois sentou-se no banco de pedra que ficava sob seus galhos e fechou os olhos, como se estivesse meditando ou lembrando. À noite, durante o jantar, ela fez uma observação que o deixou alerta. Esta casa tem uma energia interessante, disse, cortando delicadamente a carne no prato. Parece que já foi muito amada, mas também muito sofrida. Caetano quase engasgou com o vinho. O que você quer dizer? Apenas uma impressão. Algumas casas carregam a história de quem viveu nelas. Esta parece carregar muitas histórias. Você acredita nesse tipo de coisa? Acredito que os lugares absorvem as emoções das pessoas. Minha mãe dizia que eu tinha sensibilidade para essas coisas quando era criança. E agora? Clara o encarou diretamente pela primeira vez desde que chegara. Agora sei que algumas sensações são melhor ignoradas. O jantar transcorreu em silêncio após isso, mas Caetano não conseguia parar de pensar nas palavras dela. Helena sempre dizia coisas similares sobre a casa, sobre como ela parecia viva, respirando junto com seus habitantes. Nos últimos meses antes de sua morte, ela chegara a mencionar que sentia a presença de outras pessoas ali, vozes que a chamavam durante a madrugada. Naquela noite, Caetano teve dificuldade para dormir. Por volta das 2 da manhã, foi acordado por um som que não conseguia identificar. Levantou-se e percorreu os corredores, seguindo o ruído até chegar ao andar térreo. O som vinha da sala de estar, onde ficava o piano que Helena costumava tocar. Alguém estava tocando. Aproximou-se silenciosamente e encontrou Clara sentada ao piano, executando uma melodia que ele não ouvia há 3 anos. Era a música que Helena tocava quando as crises de ansiedade a dominavam. A única coisa que conseguia acalmá-la nos momentos mais difíceis. Uma melodia que Helena dizia ter aprendido ainda criança, com alguém muito especial que não conseguia mais lembrar quem era. Clara tocava com os olhos fechados, completamente absorta pela música. Suas mãos se moviam pelas teclas com uma familiaridade que não podia ser casual. Quando terminou, permaneceu ali, imóvel, como se estivesse ouvindo ecos de um passado distante. Onde você aprendeu essa música? A voz de Caetano rompeu o silêncio, fazendo-a sobressaltar. Clara se virou e ele pôde ver lágrimas em seus olhos. Eu não sei. Está na minha cabeça desde que cheguei aqui. Pensei que tocar me ajudaria a me livrar dela, mas o quê? Mas parece que ela não quer ir embora. Caetano se aproximou, sentando-se ao lado dela no banco do piano. Essa música, minha esposa costumava tocá-la. Sua esposa? Helena. Ela morreu há 3 anos. Clara o encarou com uma expressão indecifrada. Sinto muito. Ela morreu como? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa demais para ser compartilhada com uma estranha. Suicídio, ele disse finalmente. Pelo menos, foi o que todos acreditaram. E o senhor? O que acreditou? Caetano hesitou.
Nunca havia verbalizado suas suspeitas para ninguém, nem mesmo para Alan. Acreditei que ela foi silenciada por algo que sabia demais. Clara assentiu lentamente, como se essa revelação confirmasse algo que ela já suspeitava. Algumas pessoas carregam segredos pesados demais. Às vezes, esses segredos acabam sendo mais perigosos para quem os guarda do que para quem os oculta. Você fala como se soubesse do que está falando. Talvez saiba. Ela se levantou, alisando o vestido. Boa noite, Sr. Lins. Obrigada por me deixar usar o piano. Enquanto ela se afastava, Caetano permaneceu ali, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles. Clara não era apenas uma estranha cumprindo um contrato. Ela era uma peça de um quebra-cabeças que ele não sabia estar tentando resolver. Os dias seguintes transcorreram em uma rotina estranha e tensa. Clara passava as manhãs na biblioteca, absorvida em livros que escolhia com critério muito específico. Caetano notou através das câmeras que ela não lia ficção ou romances, mas sim biografias, história do Brasil e, curiosamente, livros sobre genealogia e registros familiares. Às tardes, ela caminhava pelo jardim, sempre retornando àquela mesma árvore centenária, onde ficava por horas, observando alguma coisa que só ela podia ver. Caetano tentava manter distância, mas se pegava observando-a com frequência crescente. Havia algo hipnótico na maneira como ela se movia pela casa, como se cada passo fosse guiado por uma memória ancestral. Ela não parecia estar descobrindo os ambientes, mas sim os reconhecendo, e isso o perturbava profundamente. Na quinta-feira, durante o café da manhã, ela fez uma pergunta que o deixou alerta. Sr. Lins, posso saber há quanto tempo sua família possui esta casa? Por que a pergunta? Curiosidade. A arquitetura é muito particular, parece ter sido construída por alguém com gosto refinado e saudosista. Caetano depositou a xícara de café no pires, estudando-a atentamente. Comprei esta casa há 5 anos, de uma família tradicional paulista, os Monteiro. Eles a possuíam há quase um século. O nome Monteiro provocou uma reação imediata em Clara. Ela empalideceu ligeiramente e suas mãos tremeram quase imperceptivelmente. Monteiro, repetiu ela, como se testasse o som da palavra. É um nome interessante. Você conhece alguém com esse sobrenome? Não que eu me lembre. A resposta veio rápida demais para ser completamente verdadeira. Mas às vezes nomes nos soam familiares sem razão aparente, não é? Caetano concordou, mas anotou mentalmente a reação dela. Havia algo ali que merecia investigação. Após o café, ele ligou para Alain, pedindo informações detalhadas sobre a família Monteiro e qualquer possível conexão com o interior de Goiás. Enquanto isso, Clara havia descoberto algo que mudaria tudo. Explorando uma seção antiga da biblioteca, encontrou um álbum de fotografias escondido entre exemplares empoeirados de literatura clássica. As primeiras páginas mostravam a família Monteiro em diferentes épocas, casamentos, batizados, formaturas. Mas foi na última sessão que ela encontrou algo que fez seu coração disparar. Uma fotografia amarelada mostrava 2 meninas brincando no mesmo jardim onde ela agora caminhava. Uma delas, mais velha, tinha cabelos escuros e olhos profundos. A outra, menor, tinha traços delicados e uma cicatriz visível no ombro direito. A mesma cicatriz que Clara carregava. A mesma cicatriz que ela tocava inconscientemente quando estava nervosa. No verso da fotografia, uma caligrafia feminina dizia: Helena e Clara, verão de 1998, irmãs para sempre, mesmo que o mundo diga o contrário. Clara sentiu o chão se mover sob seus pés. Helena, a esposa morta de Caetano. As peças começavam a se encaixar de forma aterrorizante e ao mesmo tempo reveladora. Ela não era uma estranha naquela casa. Ela havia estado ali antes, muito antes, quando era apenas uma criança. Memórias fragmentadas começaram a emergir como ondas violentas. Ela se lembrava de correr pelos corredores da casa, de brincar no jardim com uma menina mais velha que a tratava com carinho especial. Lembrava-se de uma mulher elegante que a chamava de Minha Pequena Clara e a ensinava a tocar piano. Lembrava-se de uma discussão acalorada, vozes elevadas, lágrimas, e depois, nada. Um vazio que durava décadas. Naquela noite, ela não conseguiu jantar.
Disse a Caetano que estava se sentindo enjoada, o que ele atribuiu ao início da gravidez. Mas Clara sabia que sua náusea tinha origem emocional. Como ela havia parado ali? Como havia aceitado um contrato que a levaria de volta ao lugar onde sua infância havia sido brutalmente interrompida? Por volta da meia-noite, ela desceu até o jardim. Precisava de ar fresco, de espaço para processar o que havia descoberto. Sentou-se sob a árvore centenária e fechou os olhos, tentando forçar mais memórias a emergirem. Foi então que ouviu passos se aproximando. Não consegue dormir? Caetano apareceu na penumbra, vestindo apenas uma camiseta e calças de pijama. Ele parecia igualmente insone, carregando nas feições o cansaço de quem lutava contra fantasmas noturnos. Às vezes, a noite traz pensamentos inconvenientes, ela respondeu, sem abrir os olhos. Sei exatamente do que você está falando. Ele se sentou ao lado dela na grama, mantendo uma distância respeitosa. Helena costumava dizer que a madrugada era a hora em que os mortos voltavam para visitar os vivos. Você acredita nisso? Depois que ela morreu, passei a acreditar em muitas coisas que antes considerava absurdas. Ele fez uma pausa, observando o céu estrelado, incluindo a possibilidade de que algumas pessoas entram em nossas vidas por razões que vão além da coincidência. Clara o encarou, sentindo que ele estava tentando dizer algo importante. O que você quer dizer? Você não é o que eu esperava, Clara. Quando Alan me trouxe seu perfil, eu imaginei alguém completamente diferente. Alguém mais previsível. E como você me vê agora? Caetano hesitou, como se estivesse admitindo algo que preferia manter em segredo. Vejo alguém que carrega segredos. Alguém que conhece esta casa melhor do que deveria conhecer. Alguém que toca músicas que só minha esposa conhecia. O coração de Clara acelerou. Ele estava suspeitando. Talvez algumas músicas sejam mais universais do que imaginamos, ou talvez algumas pessoas sejam mais conectadas do que aparentam ser. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Clara sentia que estava à beira de uma revelação que mudaria tudo, mas também sabia que ainda não era o momento certo. Havia peças faltando no quebra-cabeças, e ela precisava encontrá-las antes de expor a verdade. Caetano, ela disse, usando seu nome pela primeira vez. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como Helena morreu? Quero dizer, exatamente como? Ele a encarou, surpreso pela intimidade súbita na voz dela. Por que você quer saber? Porque tenho a sensação de que sua morte tem mais a ver com minha presença aqui do que qualquer um de nós imagina. A resposta de Clara foi como um soco no estômago. Caetano sentiu que ela sabia algo, ou pelo menos suspeitava de algo, que ele próprio ainda não conseguia compreender completamente. Ela foi encontrada no quarto, no tapete persa ao lado da cama. Aparentemente havia tomado uma quantidade excessiva de calmantes. Não deixou bilhete, não deu sinais de que pretendia se matar. Simplesmente partiu. Mas você não acredita que foi suicídio? Não. Helena estava investigando algo nas semanas antes de morrer. Algo sobre sua própria família, sua infância. Ela dizia que havia descoberto segredos que poderiam destruir pessoas poderosas. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de segredos? Nunca descobri, mas tenho a sensação de que você pode me ajudar a encontrar essa resposta. Quando seus olhos se encontraram naquela noite, sob a luz das estrelas, ambos souberam que havia algo inevitável se desenvolvendo entre eles. Não era apenas atração física ou curiosidade intelectual. Era reconhecimento, como se suas almas já se conhecessem há muito tempo e estivessem apenas esperando o momento certo para se reencontrarem. Caetano, ela sussurrou. E se eu disser que talvez Helena não fosse a única pessoa desta casa que carregava segredos perigosos? Eu diria que você acabou de se tornar a pessoa mais interessante e mais perigosa que já conheci. E naquele momento, Clara soube que não havia mais volta. Ela estava prestes a mergulhar em um labirinto de verdades que poderia destruir ambos, mas também poderia salvá-los. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma determinação férrea. Ela precisava descobrir toda a verdade sobre sua conexão com aquela casa, com Helena e, consequentemente, com Caetano. A fotografia que encontrara era apenas o começo.
Havia mais segredos escondidos naquela mansão, e ela estava decidida a desenterrá-los. Enquanto Caetano trabalhava em seu escritório, ela vasculhou metodicamente cada cômodo da casa. No sótão, descobriu baús antigos cheios de documentos da família Monteiro. Entre certidões de nascimento, escrituras e contratos, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Uma certidão de óbito datada de 1998, com seu próprio nome. Clara Monteiro, 5 anos de idade, morta em acidente doméstico. Mas ela estava viva. Estava ali, lendo sua própria certidão de óbito com mãos trêmulas. Como isso era possível? E por que alguém declararia uma criança morta quando ela claramente não estava? Continuou procurando e encontrou uma pasta com documentos de adoção. Seu nome verdadeiro era Clara Monteiro, filha de Eduardo Monteiro e uma mulher chamada Carmen Santos. Eduardo Monteiro era o pai de Helena. Isso fazia dela e Helena meio-irmãs. A revelação a deixou tonta, mas explicava muita coisa. A familiaridade com a casa, a música que ela conhecia sem saber como, a sensação de pertencimento que sentia desde que chegara. Mas havia mais. Uma carta manuscrita, assinada por Eduardo Monteiro, explicava tudo. Clara era fruto de um relacionamento extraconjugal que ele mantivera durante anos com Carmen, uma empregada da fazenda da família. Quando Carmen morreu em um acidente, Eduardo trouxe Clara para viver com ele e Helena. Mas a esposa legítima de Eduardo, Irene Monteiro, não suportava a presença daquela criança que representava a infidelidade do marido. A carta revelava que Irene havia forjado a morte de Clara, pagando pessoas para levá-la para longe e entregá-la a uma família do interior de Goiás. O pai que Clara conhecera, aquele homem rígido e distante que a criara na fazenda, não era seu pai verdadeiro. Era apenas alguém pago para cuidar dela e manter o segredo. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Sua vida inteira havia sido uma mentira. Ela não era órfã. Não era filha de fazendeiros pobres. Era uma Monteiro, herdeira de uma fortuna considerável, que havia sido sequestrada da própria família ainda criança. Naquela tarde, quando Caetano a encontrou na biblioteca, ela estava chorando sobre os documentos espalhados na mesa. Ele se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Clara, o que aconteceu? Ela ergueu os olhos, vermelhos de tanto chorar. Eu sei quem eu sou, Caetano. Eu sei por que estou aqui. Do que você está falando? Eu sou Clara Monteiro, irmã de Helena, sua cunhada. Caetano sentiu o chão se mover sob seus pés. Isso é impossível. Está tudo aqui, ela disse, empurrando os documentos em sua direção. Fotos, certidões, cartas. Eu fui declarada morta aos 5 anos, mas na verdade fui sequestrada pela própria madrasta e entregue a estranhos. Helena era minha irmã, Caetano. Minha meia-irmã. Caetano leu os documentos com crescente horror. Se tudo aquilo fosse verdade, significava que ele estava prestes a ter um filho com a irmã de sua esposa morta. Significava que Clara não era uma estranha escolhida aleatoriamente para seu contrato. Ela era família. Mas como você parou aqui? Como aceitou este contrato? Eu não sabia. Clara soluçou. Eu cresci acreditando que meus pais eram fazendeiros pobres. Nunca soube sobre minha verdadeira identidade. Mas agora entendo por que me senti tão conectada a esta casa desde que cheguei. Eu vivi aqui, Caetano. Eu brinquei neste jardim. Eu aprendi a tocar piano com a mãe de Helena. Então você se lembra? Fragmentos. Cada dia que passo aqui, mais memórias voltam. Eu me lembro de Helena me ensinando a amarrar os sapatos. Eu me lembro de dormir no quarto dela quando tinha pesadelos. Eu me lembro do dia em que homens estranhos me levaram embora, enquanto ela gritava meu nome. Caetano se sentou pesadamente na poltrona, tentando processar a magnitude daquela revelação. Isso muda tudo, Clara. Tudo. Eu sei. Não posso ter um filho com você, não assim, não sabendo quem você é. Clara se levantou, enxugando as lágrimas. Mas eu já estou grávida, Caetano. O procedimento foi feito há 2 semanas. Não há mais volta. A lembrança da inseminação artificial trouxe uma nova camada de complexidade para a situação.
Eles haviam seguido todos os protocolos médicos, mantido a distância física que o contrato exigia. Mas agora, sabendo que ela era irmã de Helena, tudo parecia diferente. Parecia errado. Helena sabia? Perguntou Caetano. Nos últimos tempos ela sabia que você estava viva? Acho que sim. Lembra que você disse que ela estava investigando os segredos da família? Talvez ela tenha descoberto o que aconteceu comigo. Talvez tenha tentado me encontrar. E talvez tenha sido morta por isso. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações aterrorizantes. Se Helena havia descoberto que Clara estava viva, e se alguém a havia matado para manter esse segredo, então Clara também estava em perigo. Caetano, ela disse, sua voz tremendo, e se as pessoas que me afastaram daqui quando eu era criança descubram que voltei? E se elas acharem que eu sei demais? Então vamos descobrir quem são essas pessoas antes que elas descubram você. Como? Investigando a morte de Helena. Descobrindo o que ela sabia e por que foi silenciada. Clara se aproximou dele, e pela primeira vez desde que se conheceram tocou sua mão. Você faria isso? Mesmo sabendo que eu sou... que nós somos... família? Caetano entrelaçou os dedos nos dela. Clara, você pode ser irmã de Helena, mas você não é Helena. E o que está acontecendo entre nós? O que está acontecendo entre nós? Ele a encarou diretamente, admitindo pela primeira vez o que havia tentado negar. Eu não sei ao certo, mas sei que desde que você chegou, é a primeira vez em 3 anos que me sinto vivo. E sei que quando descobri quem você realmente é, ao invés de me afastar, eu quis te proteger ainda mais. Isso está errado, Caetano. Talvez. Mas também parece inevitável. Clara sentiu algo se mexer em seu peito, uma mistura de desejo e medo que a deixava sem fôlego. E se estivermos caminhando para uma tragédia, então pelo menos caminharemos juntos. Naquela noite, eles não se separaram. Permaneceram na biblioteca até altas horas, lendo cada documento, analisando cada fotografia, tentando reconstruir o quebra-cabeças que suas vidas haviam se tornado. E em algum momento, sem que nenhum dos dois percebesse quando, a distância física entre eles começou a diminuir. Quando Clara adormeceu na poltrona, Caetano a cobriu com seu casaco e ficou observando-a dormir. Ela parecia tão jovem, tão vulnerável, mas, ao mesmo tempo, carregava uma força que ele admirava. Ela havia descoberto que sua vida inteira era uma mentira, que estava grávida do cunhado, que sua irmã havia sido assassinada, e mesmo assim, continuava lutando pela verdade. Pela primeira vez em 3 anos, Caetano sentiu que tinha algo pelo que lutar que ia além de vingança ou dinheiro. Tinha alguém para proteger. E mesmo que fosse errado, mesmo que fosse complicado, ele não ia desistir dela. Porque Clara não era apenas a irmã de Helena. Ela era Clara, e ele estava se apaixonando por ela de uma forma que o assustava e o fascinava ao mesmo tempo. 2 semanas se passaram desde a descoberta da verdadeira identidade de Clara, e a dinâmica entre ela e Caetano havia mudado completamente. Eles não conseguiam mais manter a distância formal que o contrato exigia. Passavam horas juntos na biblioteca, investigando o passado, compartilhando refeições em silêncio, carregado de tensão não resolvida, e trocando olhares que diziam mais do que palavras jamais poderiam expressar. A gravidez de Clara estava progredindo, e com ela, uma proximidade física inevitável. Caetano se pegava observando as mudanças sutis em seu corpo, a forma como ela inconscientemente tocava a barriga ainda plana, o brilho diferente em seus olhos. Cada gesto dela o afetava de maneira profunda e perturbadora. Foi durante uma dessas tardes de investigação que Alan apareceu no escritório, carregando uma pasta volumosa e uma expressão grave. Caetano conseguia informações sobre a família Monteiro e sobre Clara. Clara estava presente, organizando documentos antigos sobre a mesa. Ela ergueu os olhos, ansiosa e temerosa ao mesmo tempo. — O que você descobriu? Perguntou Caetano. — Primeiro, confirmei tudo o que vocês já sabem. Clara é realmente filha de Eduardo Monteiro e meia-irmã de Helena. Mas há muito mais. Alan depositou a pasta na mesa. Eduardo Monteiro não morreu de causas naturais, como foi divulgado. Ele foi envenenado. Envenenado? Clara empalideceu. Por quem?
Não há provas concretas, mas as evidências apontam para Irene Monteiro, a madrasta. Ela tinha motivos. A herança de Eduardo seria dividida entre Helena e Clara, deixando-a com muito menos do que esperava. Mas eu estava oficialmente morta, Clara observou. Exato. E é aí que a história fica mais sinistra. Irene forjou sua morte não apenas para se livrar de você, mas para garantir que Helena herdasse tudo. Depois ela planejava eliminá-la também. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara sentia náuseas que não tinham nada a ver com a gravidez. Mas Helena morreu 3 anos atrás, disse Caetano. Irene conseguiu o que queria? Não exatamente. Helena havia descoberto que Clara estava viva. Nas semanas antes de morrer, ela contratou investigadores particulares para encontrá-la. Ela sabia que Clara vivia no interior de Goiás, sob identidade falsa. Então Helena sabia sobre mim? Clara se levantou, caminhando até a janela. Ela estava me procurando? Estava. E mais do que isso, ela havia alterado seu testamento. Se algo acontecesse com ela, toda a herança Monteiro iria para você, Clara. Você é oficialmente a única herdeira de uma fortuna considerável. Caetano sentiu o sangue gelar. Isso significa que Clara está em perigo mortal. Se Irene Monteiro descobrir que ela está viva e de volta à casa da família, ela não hesitará em eliminá-la também. Clara se virou para encará-los. Onde está Irene agora? Internada em uma clínica psiquiátrica privada em Campos do Jordão. Oficialmente, ela sofreu um colapso nervoso após a morte de Helena. Mas minhas fontes indicam que ela está lúcida e tem recursos para agir. E não é só isso, Alan continuou. Descobri que ela mantém contato regular com uma pessoa que pode ser de interesse para vocês. Uma psiquiatra chamada Doutora Cecília Andrade. O nome fez Caetano se endurecer. Cecília, a terapeuta de Helena? A mesma. Ela tratava Helena nos últimos meses de vida e, curiosamente, foi ela quem assinou o atestado de óbito confirmando o suicídio. Mas há inconsistências nos relatórios médicos que ela forneceu. Clara voltou para perto da mesa. Que tipo de inconsistências? Helena estava grávida quando morreu. De 2 semanas. Mas isso não consta no atestado de óbito. A revelação caiu como uma bomba. Caetano sentiu o mundo girar ao seu redor. Helena estava grávida? Sim. E considerando o momento da concepção, a criança seria sua, Caetano. Clara observou Caetano empalidecer e se sentar pesadamente na cadeira. Ela sentiu uma pontada de algo que não soube identificar se era ciúmes, tristeza ou compaixão. Isso muda tudo, ele murmurou. Helena não se mataria estando grávida. Ela desejava tanto ter filhos. Exato. O que reforça a teoria de que ela foi assassinada. Mas por quê? Se ela já estava alterando o testamento para beneficiar Clara, por que matá-la? Porque Helena descobriu algo mais. Algo que Irene e Cecília não podiam permitir que viesse à tona. Alan abriu outra seção da pasta. Helena havia descoberto que Clara não era apenas sua irmã. Ela era sua filha. O silêncio foi absoluto. Clara sentiu suas pernas fraquejarem e se apoiou na mesa. O que você está dizendo? Perguntou Caetano. Eduardo Monteiro não era pai de Clara. Helena era mãe dela. Clara foi concebida quando Helena tinha apenas 15 anos, fruto de um estupro que a família decidiu encobrir. Oficialmente, Clara seria filha de Eduardo e de uma amante inventada. Mas, na verdade, ela era filha de Helena. Clara sentiu o mundo desmoronar novamente. Isso não pode ser verdade. Está tudo documentado aqui. Exames de DNA feitos em segredo, relatórios médicos, cartas íntimas de Helena. Ela deu à luz você aos 15 anos e foi forçada a entregar você para Eduardo, criar como se fosse filha dele. E quem é meu pai verdadeiro? Alan hesitou. Não há documentação sobre isso, mas pelas datas e circunstâncias, parece ter sido alguém muito próximo à família. Alguém que tinha poder suficiente para forçar o silêncio. Caetano se levantou abruptamente. Você está dizendo que Clara é filha de Helena e que ela está grávida de mim. Isso faz de mim o padrasto da mãe do seu filho, Alan completou. É complicado, mas não ilegal. Vocês não são parentes de sangue. Clara sentia náuseas violentas. Eu preciso de ar. Ela saiu rapidamente do escritório.
deixando Caetano e Alan sozinhos. Caetano a seguiu, encontrando-a no jardim, vomitando atrás da árvore centenária. Clara. Ele se aproximou delicadamente. Não se aproxime, ela disse sem se virar. Não agora. Você está bem? Estou bem? Ela riu amargamente. Descobri que minha vida inteira foi uma mentira. Que a mulher que eu pensava ser minha irmã era na verdade minha mãe. Que estou grávida do homem que foi casado com ela. Que pessoas poderosas querem me matar. Você acha que estou bem? Caetano se aproximou mais. Clara, nada disso muda o que sinto por você. Deveria mudar. Isso é doentio, Caetano. Não importa que não sejamos parentes de sangue. É moralmente errado. E você acha que eu não sei disso? Ele a fez se virar para encará-lo. Você acha que não luto contra isso todos os dias? Mas o que sinto por você não tem nada a ver com Helena. Tem a ver com você. Com quem você é, com sua força, com a maneira como você me faz sentir vivo novamente. Você só está confundindo gratidão com amor. Não. Eu sei a diferença. Ele tocou seu rosto delicadamente. E sei que você sente o mesmo. Clara fechou os olhos, tentando não se entregar à sensação de seus dedos em sua pele. Mesmo que seja verdade, não podemos fazer isso. Não assim. Então me diga o que precisa acontecer para que possamos ter uma chance. Primeiro, precisamos descobrir quem matou Helena. Segundo, precisamos garantir que eu e nosso filho estaremos seguros. E terceiro, você precisa ter certeza de que é a mim que você quer, e não a uma versão substituta da mulher que perdeu. Caetano a beijou suavemente na testa. Clara, você não é substituta de ninguém. Você é única. E eu vou provar isso para você. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, eles dormiram no mesmo quarto. Não houve sexo, não houve intimidade física, além de carícias consoladoras. Mas houve algo mais poderoso. Cumplicidade. Eles estavam enfrentando juntos algo que poderia destruí-los, mas também poderia salvá-los. E enquanto Clara dormia nos braços de Caetano, ele ficou acordado, planejando como protegê-la e como descobrir toda a verdade sobre o passado que os havia unido de forma tão complexa e perigosa. A semana seguinte trouxe uma rotina perigosa de investigação e proximidade crescente. Caetano havia contratado seguranças discretos para proteger Clara, mas ela insistia em continuar procurando pistas sobre a morte de Helena. Eles haviam se tornado uma equipe, unidos por um objetivo comum e por uma atração que se tornava mais difícil de ignorar a cada dia. Foi durante uma dessas investigações que Clara encontrou algo que mudaria tudo novamente. Vasculhando os pertences pessoais de Helena, descobriu um diário íntimo escondido em um compartimento secreto da penteadeira. As páginas revelavam não apenas o desespero de Helena nos últimos meses de vida, mas também detalhes específicos sobre sua busca por Clara. Caetano, você precisa ver isso, ela disse, encontrando-o no escritório com o diário nas mãos. Ele leu em voz alta. 15 de março. Descobri que minha filha está viva. Cecília tentou me convencer de que eram apenas delírios, mas eu sei que Clara está em algum lugar de Goiás. Contratei um investigador para encontrá-la, contra a vontade de todos. Preciso vê-la novamente, pedir perdão por ter sido forçada a abandoná-la. Ela sabia que você era filha dela, não irmã, Caetano murmurou. Clara continuou lendo. 20 de março. Caetano não sabe que estou grávida. Não posso contar ainda, não enquanto não resolver a situação com Clara. Se algo acontecer comigo, quero que ela saiba que nunca parei de amá-la. Quero que ela saiba que foi concebida não por amor, mas que cresceu amada. E aqui, Clara apontou para uma entrada mais recente. 25 de março. Cecília está me pressionando para abandonar a busca. Diz que estou ficando obcecada, que preciso de medicação mais forte. Mas eu sei que ela está escondendo algo. Sempre soube. Desde que Clara desapareceu, Cecília esteve muito envolvida com nossa família. Caetano franziu o senho. Cecília conhecia vocês desde que você era criança? Parece que sim. E há mais. Clara virou algumas páginas. Helena escreve sobre um encontro que teve com Cecília poucos dias antes de morrer. Ela havia descoberto que Cecília tinha documentos sobre o estupro que resultou na gravidez de Helena.
Documentos que incluíam a identidade do pai biológico de Clara. Quem é? Helena não teve tempo de escrever, mas ela marca um encontro com Cecília para o dia seguinte, o mesmo dia em que foi encontrada morta. Caetano se levantou, caminhando até a janela. Cecília matou Helena para proteger alguém. Alguém importante o suficiente para valer a pena cometer assassinato. Ou ela mesma estava sendo chantageada. Por quem? Por quem teria poder suficiente para orquestrar o desaparecimento de uma criança, forjar documentos oficiais e manter uma psiquiatra sob controle por décadas? Eles se entreolharam, chegando à mesma conclusão terrível. Havia alguém muito poderoso por trás de tudo isso. Alguém que ainda estava vivo e que não hesitaria em eliminar Clara para proteger seus segredos. Naquela noite, a tensão entre eles atingiu um ponto crítico. Clara estava no quarto, organizando os documentos que haviam encontrado, quando Caetano entrou sem bater. Ele a encontrou sentada na cama, usando apenas uma camisola, os cabelos soltos caindo pelos ombros. Desculpe, eu não sabia que você estava... Não precisa sair, ela disse, sem erguer os olhos dos papéis. Estamos apenas trabalhando. Mas a atmosfera no quarto era tudo menos profissional. Caetano se sentou na poltrona ao lado da cama, mas seus olhos não conseguiam se desviar da curva delicada do pescoço de Clara, da maneira como a camisola revelava a pele lisa de seus braços. Clara, ele disse, sua voz mais rouca do que pretendia. Você está com quantas semanas? A pergunta a fez parar de ler. 7 semanas. Por quê? Porque não consigo parar de pensar em você, em nós, no que significa estar esperando um filho meu. Clara finalmente o encarou. Caetano, não podemos... Não podemos o quê? Sentir o que estamos sentindo? Desejar o que estamos desejando? Não podemos complicar ainda mais uma situação que já está complicada demais. Ele se levantou, aproximando-se lentamente da cama. E se eu disser que você é a única coisa que faz sentido no meio de toda essa confusão? Eu diria que você está confundindo dependência emocional com amor. Não é dependência, Clara. É reconhecimento. Ele se sentou na beirada da cama. Desde que você chegou aqui, é como se uma parte de mim que estava morta tivesse acordado. Não é sobre Helena. Não é sobre o passado. É sobre você. Sobre como você me desafia. Como você me faz querer ser um homem melhor. Clara sentiu sua resistência se desfazendo. Caetano, eu também sinto isso. Mas e se estivermos errados? E se isso for apenas uma ilusão criada pela intensidade da situação? Então, descobriremos juntos. Mas não quero mais fingir que não sinto nada por você. Quando ele estendeu a mão para tocar seu rosto, Clara não se afastou. O toque foi elétrico, fazendo-a fechar os olhos e se inclinar para ele. Você tem certeza? Ela sussurrou. Tenho certeza de que quero tentar. Tenho certeza de que não quero mais lutar contra isso. O primeiro beijo foi hesitante, quase reverente. Mas quando Clara respondeu, puxando-o para mais perto, toda a contenção desapareceu. Eles se beijaram com fome, com desespero, com meses de tensão acumulada finalmente encontrando vazão. Isso vai mudar tudo, Clara murmurou contra seus lábios. Já mudou, ele respondeu, puxando-a para seu colo. Desde o primeiro dia que você chegou aqui, tudo mudou. Eles fizeram amor naquela noite pela primeira vez, com uma intensidade que surpreendeu ambos. Não foi apenas físico, foi emocional. Foi a quebra de todas as barreiras que haviam construído entre eles. Quando terminaram, Clara estava chorando. Não de tristeza, mas de alívio. Eu te amo, ela confessou, a cabeça apoiada em seu peito. Eu também te amo, ele respondeu, beijando seus cabelos. E vou te proteger. Vou proteger vocês dois. Mesmo sabendo que pode ser perigoso? Especialmente sabendo que pode ser perigoso. Na manhã seguinte, foram acordados por Alan batendo insistentemente na porta. Caetano vestiu um hobby e atendeu, encontrando seu irmão com uma expressão de pânico. Caetano, temos um problema. Cecília Andrade está aqui. Ela diz que precisa falar com Clara urgentemente. Clara se sentou na cama puxando os lençóis para cobrir o corpo. Ela está aqui? Agora? Está na sala esperando. Diz que tem informações sobre quem realmente matou Helena.
Caetano e Clara se entreolharam. Era a oportunidade que esperavam, mas também podia ser uma armadilha. Diga a ela que desceremos em 10 minutos, Caetano decidiu. Caetano, Clara o segurou pelo braço. E se for perigoso? Então pelo menos descobriremos a verdade. Enquanto se vestiam rapidamente, nenhum dos dois mencionou o que havia acontecido na noite anterior. Mas ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia mais volta. Eles estavam juntos agora, para o que desse e viesse. E enquanto desciam as escadas para encontrar Cecília, Clara tocou instintivamente a barriga, onde crescia o filho que os ligaria para sempre. Independentemente do que descobrissem naquela manhã, eles enfrentariam juntos. Porque o amor que haviam descoberto era mais forte que qualquer segredo do passado. E valia a pena lutar por ele. Cecília Andrade estava sentada na sala de estar, impecavelmente vestida com um terno azul marinho, mas sua aparência não conseguia disfarçar a tensão que emanava de cada fibra do seu ser. Quando Clara e Caetano desceram as escadas, ela se levantou com um sorriso que não chegava aos olhos. Clara, ela disse, estendendo as mãos como se fosse abraçá-la. Você cresceu tanto. Está exatamente como Helena descreveu. Clara não se moveu. Você conhecia a Helena há muito tempo, não é, doutora Andrade? Cecília, por favor. E sim, conhecia a Helena desde que ela era adolescente. Eu era a psiquiatra da família Monteiro há mais de 20 anos. Então você estava lá quando eu desapareci. Clara disse, sua voz controlada, mas carregada de acusação. Cecília hesitou por um momento. Eu estava. E é sobre isso que preciso falar com vocês. Sobre o que realmente aconteceu naquela época e sobre como isso levou à morte de Helena. Caetano se posicionou ligeiramente à frente de Clara, um gesto protetor inconsciente. Então comece falando. Quem matou Helena? Antes de responder isso, preciso que vocês entendam o contexto. A situação era muito mais complexa do que vocês imaginam. Cecília se sentou novamente, juntando as mãos no colo. Quando Clara nasceu, Helena tinha apenas 15 anos. Ela não foi estuprada por um estranho, como vocês podem ter suspeitado. Então por quem? Clara perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Por Eduardo Monteiro, pelo próprio pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu suas pernas fraquejarem e se apoiou no braço de Caetano. A revelação era devastadora, mas, de certa forma, explicava muitas coisas. Meu avô era meu pai biológico? Sim. Eduardo abusava de Helena desde que ela tinha 12 anos. Quando ela engravidou, Irene descobriu e ameaçou expor tudo publicamente. Para proteger a reputação da família, eles inventaram a história de que você era filha de Eduardo com uma amante. E você sabia disso tudo? Eu era a psiquiatra de Helena. Ela me contou tudo durante as sessões de terapia. Eu deveria ter denunciado, deveria ter protegido vocês duas, mas... Mas o quê? Caetano interveio, sua voz dura. Eduardo me chantageava. Ele tinha informações sobre outros pacientes meus, sobre tratamentos que eu havia feito de forma questionável. Se eu falasse, ele destruiria minha carreira e me processaria por quebra de sigilo médico. Clara se afastou de Caetano, caminhando até a janela. Então você permitiu que uma criança fosse sequestrada para proteger sua carreira? Não foi sequestro, Clara. Foi uma relocação. Eduardo queria te manter viva, mas longe de Helena. Ele temia que quando você crescesse, pudesse lembrar de algo ou falar sobre o que tinha presenciado. O que eu tinha presenciado? Cecília hesitou novamente. Você presenciou Eduardo abusando de Helena. Numa noite, quando tinha 4 anos, você entrou no quarto dele e viu. Você começou a gritar, a chorar, a dizer que o papai estava machucando a Helena. Eduardo percebeu que você era uma ameaça. Então ele me mandou embora. Ele pagou uma família do interior para cuidar de você. Pessoas discretas que não fariam perguntas. Vocês receberam identidades falsas, documentos forjados. Oficialmente você estava morta. Caetano se aproximou de Clara, colocando as mãos em seus ombros. E Helena? Ela sabia o que estava acontecendo? Helena estava devastada. Ela tentou se matar 2 vezes após seu desaparecimento. Eu a internei, a medicei pesadamente para que ela esquecesse você. Durante anos, ela acreditou que você realmente havia morrido. Até recentemente,
Clara murmurou. Sim, 3 meses antes de morrer, Helena começou a ter sonhos vívidos com você. Ela me procurou desesperada, dizendo que sabia que você estava viva. Eu tentei convencê-la de que eram apenas manifestações da culpa, mas ela contratou investigadores e descobriu a verdade. Descobriu que você estava viva, descobriu onde você morava, descobriu que estava sendo criada por pessoas pagas por Eduardo. Ela queria ir até você, revelar tudo, trazer você de volta. Mas alguém a impediu, Caetano concluiu. Cecília baixou a cabeça. Helena me procurou na noite anterior à sua morte. Ela tinha descoberto não apenas que você estava viva, mas também que Eduardo havia deixado instruções específicas em seu testamento. Se algo acontecesse com ela, toda a fortuna da família iria para você. O que significa que... Significa que Irene Monteiro teria todos os motivos para matar Helena e depois eliminar você. Clara se virou para encarar Cecília. Foi Irene quem matou Helena? Não diretamente, mas ela orquestrou tudo. Ela me chantageou, me forçou a medicar Helena excessivamente na noite de sua morte. Helena não se matou, Clara. Ela foi assassinada com uma overdose de medicamentos que eu fui forçada a administrar. Você matou Helena, Caetano disse, sua voz perigosamente baixa. Eu estava sendo chantageada. Irene disse que se eu não cooperasse, ela revelaria tudo sobre minha cumplicidade no desaparecimento de Clara. Eu seria presa, perderia tudo. Então você matou uma mulher grávida para proteger a si mesma. Eu não sabia que ela estava grávida. Cecília se levantou desesperada. Se eu soubesse, você teria feito a mesma coisa, Clara disse, sua voz fria, porque você sempre foi uma covarde. Clara, você precisa entender que eu vim aqui para alertá-los. Irene descobriu que você está viva e que está aqui. Ela já saiu da clínica psiquiátrica. Ela vem para cá. Quando? Hoje. Ela deve chegar a qualquer momento. Caetano se moveu rapidamente, pegando o telefone. Alan, venha aqui imediatamente e traga segurança reforçada. Não adianta, Cecília disse. Irene não vem sozinha. Ela trouxe pessoas que não hesitarão em matar vocês dois. Então por que você veio nos avisar? Clara perguntou, suspeitando das motivações de Cecília. Porque eu vivi com essa culpa por 20 anos. Porque eu ajudei a destruir sua família, ajudei a matar Helena, e não consigo mais viver com isso. Quero que vocês tenham uma chance de se defender. Ou você quer que nós eliminemos Irene para que você não precise mais se preocupar com chantagens? Cecília não respondeu, mas seu silêncio foi revelador. Onde está Irene agora? Caetano perguntou. A caminho, ela deve chegar em 2 horas. Tempo suficiente para sairmos daqui. Não, Clara disse firmemente. Não vamos fugir. Já fugi uma vez dessa mulher quando era criança. Não vou fugir novamente. Clara, você está grávida. Você não pode se arriscar. Nosso filho não pode crescer com essa ameaça sobre nós. Precisamos acabar com isso aqui e agora. Caetano a encarou, reconhecendo a determinação em seus olhos. Era a mesma determinação que ele vira nela desde o primeiro dia, a força que o havia atraído desde o início. Então vamos enfrentar Irene, ele decidiu. Mas vamos fazer isso do nosso jeito. Como? Vamos usar a única coisa que ela não espera, a verdade. Vamos expor tudo, todos os crimes, todas as mentiras, tudo o que ela fez. E se ela nos matar antes? Então pelo menos morreremos lutando. Clara se aproximou de Caetano, tomando suas mãos. Você tem certeza? Tenho certeza de que te amo. Tenho certeza de que nosso filho merece crescer em um mundo onde a verdade venceu. E tenho certeza de que não vou deixar que ninguém machuque você novamente. Quando se beijaram, Cecília os observou com uma mistura de inveja e arrependimento. Ela havia perdido a chance de ter uma vida real, uma família, um amor verdadeiro. Tudo por medo e covardia. Há uma coisa que vocês precisam saber, ela disse, interrompendo o momento. Irene não vem apenas para matar vocês. Ela vem para levar o bebê. Ela acredita que, como bisneta de Eduardo, a criança tem direito à herança da família. Ela não vai nem chegar perto do nosso filho, Caetano disse, puxando Clara para seus braços. Nosso filho? Cecília perguntou confusa. Sim, Clara respondeu erguendo o queixo. Nosso filho, porque somos uma família agora. E famílias se protegem. E naquele momento,
Enquanto se preparavam para a batalha final, Clara e Caetano souberam que haviam encontrado algo que valia mais do que qualquer herança. Haviam encontrado um amor que era capaz de enfrentar qualquer escuridão do passado. As 2 horas seguintes foram as mais tensas da vida de Clara e Caetano. Alan chegou com uma equipe de segurança, transformando a mansão em uma fortaleza. Câmeras adicionais foram instaladas, todas as entradas foram monitoradas, e um plano de contingência foi elaborado caso as coisas saíssem do controle. Clara insistiu em participar ativamente da preparação, apesar dos protestos de Caetano sobre sua condição. Essa mulher destruiu minha vida uma vez, ela disse, verificando as gravações que fariam de toda a confrontação. Não vou deixar que ela faça isso novamente. Cecília permaneceu na casa, supostamente para ajudar, mas Caetano não confiava nela. Posicionou seguranças para vigiá-la discretamente, suspeitando que ela pudesse estar jogando um jogo duplo. Às 3 da tarde, os sensores de movimento detectaram veículos se aproximando. 3 carros pretos pararam diante da mansão e de cada um deles saíram homens vestidos de terno. Irene Monteiro desceu do carro do meio, impecavelmente vestida apesar dos anos de internação, carregando consigo uma aura de autoridade e frieza que mesmo à distância era palpável. Ela trouxe um exército, Alan murmurou, observando através das câmeras. Não importa, Caetano respondeu, ajustando o colete à prova de balas que insistira que Clara usasse. Estamos prontos. Clara tocou o dispositivo de gravação escondido em sua blusa. Lembrem-se, precisamos que ela confesse tudo, precisamos de evidências irrefutáveis. A campainha tocou, um som que ecoou pela mansão como um presságio. Caetano abriu a porta, encontrando Irene acompanhada por 2 homens que claramente não eram seguranças comuns. Caetano, Irene disse com um sorriso que não tinha nada de maternal. Que bom vê-lo novamente. Lamento não ter comparecido ao funeral de Helena, mas estava indisposta. Irene, ele respondeu mantendo a voz controlada. Não esperava vê-la tão cedo. Soube que estava em tratamento. Tratamento? Ela riu, um som desagradável. Digamos que foi um retiro necessário enquanto certas situações se resolviam. Mas agora estou aqui para resolver pessoalmente alguns assuntos pendentes. Que assuntos? Relacionados à minha neta, é claro. Ou devo dizer, minha filha adotiva, que ressurgiu dos mortos? Clara apareceu no topo da escada, descendo lentamente. Irene a observou com uma mistura de admiração e ódio, que fez o sangue de Caetano gelar. Clara, Irene disse, abrindo os braços como se fosse recebê-la para um abraço. Minha querida criança, como você cresceu? Irene, Clara respondeu, parando a alguns metros de distância. Não posso dizer que senti sua falta. Imagino que não. Afinal, você passou 20 anos acreditando que eu era a vilã da história. Mas estou aqui para esclarecer alguns mal-entendidos. Mal-entendidos? Clara riu amargamente. Você forjou minha morte e me entregou a estranhos. Que parte disso foi mal-entendido? A parte onde você pensa que eu fiz isso por maldade. Eu fiz isso para protegê-la, Clara. Eduardo era um homem perigoso, e você era uma testemunha inconveniente de seus crimes. Então você admite que sabia que ele abusava de Helena? Claro que sabia. Mas o que você queria que eu fizesse? Ele era meu marido, o pai de Helena. Denunciá-lo destruiria a família inteira. Caetano se aproximou de Clara, um gesto protetor que não passou despercebido por Irene. Vejo que vocês se tornaram próximos, ela observou, com um tom que deixava claro o que pensava sobre isso. Quão próximos, exatamente? Muito próximos, Clara respondeu, entrelaçando seus dedos nos de Caetano. Próximos o suficiente para estarmos esperando um filho. O sorriso de Irene se alargou de forma perturbadora. Perfeito. Então você entende por que estou aqui. Para tentar nos matar como fez com Helena. Matar vocês? Querida, por que eu faria isso? Vocês acabaram de me dar exatamente o que eu queria. Do que você está falando? Do herdeiro, é claro. O bebê que vocês estão esperando é bisneto de Eduardo, neto de Helena, e tecnicamente meu bisneto também. Ele tem direito à herança da família Monteiro. Clara sentiu um frio na espinha. Você não vai nem chegar perto do meu filho. Seu filho? Irene riu novamente. Querida, você está grávida do marido de sua própria mãe.
Esse escândalo, quando vier à tona, destruirá vocês dois. Vocês perderão a guarda da criança e eu, como única parente sã e responsável, assumirei sua criação. Isso nunca vai acontecer, Caetano interviu. Não? Deixe-me explicar como isso vai funcionar. Vocês vão me entregar a criança voluntariamente após o nascimento. Em troca, eu não revelo o escândalo de vocês para a imprensa. Vocês podem continuar vivendo juntos, se quiserem, mas longe do meu bisneto. E se recusarmos? Então eu revelei tudo. O incesto, os documentos forjados, a verdade sobre a morte de Helena. Vocês serão presos e eu assumirei a guarda da criança mesmo assim. Clara deu um passo à frente. Você está esquecendo de algo importante, Irene. O quê? Você está confessando tudo isso sendo gravada. O sorriso de Irene desapareceu. Gravada? Cada palavra. Sua confissão sobre forjar minha morte, sobre saber dos abusos de Eduardo, sobre chantagear Cecília para matar Helena. Tudo está sendo registrado e transmitido em tempo real para autoridades competentes. Você está blefando. Clara tocou o dispositivo em sua blusa. Quer apostar? Os homens que acompanhavam Irene se moveram instintivamente, mas foram rapidamente cercados pelos seguranças de Caetano, que emergiram de suas posições ocultas. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, Irene disse, sua máscara de civilidade finalmente caindo. Vocês acham que podem me chantagear? Eu construí este império de mentiras por décadas. E nós vamos destruí-lo em minutos, Caetano respondeu. Caetano! Uma voz familiar soou atrás deles. Era Cecília, mas sua expressão havia mudado completamente. Sinto muito. Antes que alguém pudesse reagir, Cecília puxou uma arma, apontando-a para Clara. Irene, você deveria ter me avisado que eles estavam gravando tudo. Cecília, Clara disse, sua voz tremendo. O que você está fazendo? O que deveria ter feito há 20 anos, protegendo meus interesses. Você trabalha para Irene, Caetano percebeu. Sempre trabalhei. Vocês acham que foi coincidência Helena ter me procurado como psiquiatra? Que foi coincidência eu ter sido designada para cuidar de Clara quando ela desapareceu? Irene me controlou por décadas. Mas você disse que estava sendo chantageada. Estava. Mas também estava sendo paga, muito bem paga. Irene sorriu novamente. Vem, vocês subestimaram o alcance do meu poder. Cecília vai dar um fim em vocês dois, e eu criarei meu bisneto como ele merece ser criado. Não, Clara disse, colocando a mão protetoramente sobre a barriga. Não vou deixar que vocês machuquem meu filho. Seu filho? Irene riu cruelmente. Querida, depois que vocês morrerem, eu contarei para ele que seus pais eram pervertidos que se mataram de vergonha. Ele crescerá sabendo que foi salvo de uma família doente. Foi nesse momento que Clara compreendeu completamente o mal que enfrentava. Irene não era apenas uma mulher gananciosa ou controladora. Ela era genuinamente psicótica, capaz de matar e mentir sem demonstrar qualquer remorso. Cecília, Clara disse, tentando apelar para qualquer humanidade que pudesse restar na psiquiatra. Você vai mesmo matar uma mulher grávida? Eu já matei uma mulher grávida, Cecília respondeu, sua voz vazia de emoção. Uma a mais não fará diferença. Então faça isso, Clara desafiou, surpreendendo a todos. Mas saiba que minha morte não vai parar o que já foi posto em movimento. Do que você está falando? A gravação não foi apenas para vocês. Foi transmitida ao vivo para a polícia, para a imprensa, para advogados. Mesmo que me matem, a verdade já está lá fora. Irene empalideceu. Você está mentindo. Estou? Clara sorriu pela primeira vez desde que Irene chegara. Quer apostar sua liberdade nisso? O som de sirenes ao longe confirmou as palavras de Clara. Alan havia orquestrado tudo perfeitamente. A polícia estava chegando, e todas as confissões haviam sido gravadas e transmitidas. Vocês arruinaram tudo! Irene gritou, perdendo completamente o controle. Não, Caetano disse, puxando Clara para seus braços. Nós salvamos nossa família. E enquanto as sirenes se aproximavam, Clara e Caetano souberam que haviam vencido a primeira batalha. Mas a guerra pela sua felicidade estava apenas começando. O caos que se seguiu foi surreal. Cecília, percebendo que havia sido enganada e que a polícia estava chegando,
Entrou em pânico. Sua mão tremeu enquanto segurava a arma, e Clara viu a oportunidade que precisava. Cecília, ela disse, dando um passo cauteloso na direção da psiquiatra. Você não é uma assassina. Você é uma mulher que foi manipulada por décadas. Não precisa continuar sendo títere dela. Cale-se, Cecília gritou, mas suas lágrimas revelavam o conflito interno que a consumia. Você não entende. Eu perdi tudo por causa dessa família maldita. Então pare de perder mais coisas, Clara insistiu. Entregue a arma. Ajude-nos a garantir que Irene pague por tudo o que fez. Irene, percebendo que estava perdendo o controle da situação, fez um movimento brusco em direção à porta. Cecília, mate-a agora. Não temos tempo. Mas Cecília não se moveu. Ela olhou para Clara, depois para Irene e finalmente para a arma em suas mãos. 20 anos, ela murmurou. 20 anos sendo escrava dos seus segredos. Cecília, Irene gritou. Não, Cecília disse abaixando a arma. Não vou mais fazer isso. Foi nesse momento que os homens de Irene tentaram agir. Mas os seguranças de Caetano estavam preparados. O confronto foi rápido e eficiente. Em poucos minutos todos os capangas de Irene estavam no chão, dominados. Irene, vendo-se sozinha e encurralada, mostrou sua verdadeira face. Vocês acham que venceram? Ela cuspiu, com ódio puro nos olhos. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu tenho contatos, tenho poder, tenho dinheiro suficiente para comprar qualquer juiz, qualquer promotor. Talvez, Caetano respondeu segurando Clara protetoramente. Mas agora você também tem algo que não tinha antes. O quê? Evidências irrefutáveis de seus crimes sendo transmitidas ao vivo para milhões de pessoas. Irene franziu o senho. Do que você está falando? Alan apareceu na sala, carregando um tablet. Irene, você acabou de confessar assassinato, sequestro, falsificação de documentos e chantagem em uma transmissão ao vivo que já tem mais de 2 milhões de visualizações. Está sendo replicada em todos os principais portais de notícias do país. Isso é impossível. Não apenas possível, mas inevitável. Clara não mentiu quando disse que tudo estava sendo gravado. Cada palavra sua está sendo analisada por especialistas em todo o Brasil. Irene tentou se aproximar do tablet, mas foi impedida pelos seguranças. Na tela, ela pôde ver comentários furiosos de pessoas indignadas com suas confissões, hashtags pedindo justiça, e jornalistas já especulando sobre o escândalo. Vocês destruíram tudo. Ela suspirou, finalmente compreendendo a magnitude do que havia acontecido. Não, Clara disse, aproximando-se dela. Nós revelamos tudo. Há uma diferença. Você não entende o que fez, não entende as consequências. Entendo perfeitamente. Eu devolvi a verdade ao mundo, algo que você roubou de mim há 20 anos. As sirenes estavam muito próximas agora. Caetano puxou Clara para longe de Irene, antecipando uma última tentativa desesperada da mulher. Clara, Irene disse, sua voz assumindo um tom quase maternal. Você é minha neta. Sangue do meu sangue. Não importa o que você pense de mim. Somos família. Família? Clara riu, mas não havia humor em sua voz. Você vendeu sua própria neta para proteger um pedófilo. Você matou minha mãe para proteger seus segredos. Você ameaçou meu filho antes mesmo dele nascer. Isso não é família, Irene. Isso é monstruosidade. Eu fiz o que era necessário para proteger nosso legado. Não havia legado para proteger. Havia apenas crimes para esconder. A polícia finalmente invadiu a casa, liderada por um delegado que Clara reconheceu das fotos que Alan havia mostrado. Ele foi diretamente até Irene, que não ofereceu resistência quando as algemas foram colocadas em seus pulsos. Irene Monteiro, ele disse, você está presa por assassinato, sequestro, falsificação de documentos e associação criminosa. Eu quero meu advogado, ela respondeu, sua voz recuperando parte da autoridade perdida. Vai precisar de mais que um advogado, o delegado respondeu. Vai precisar de um milagre. Cecília se entregou voluntariamente, chorando enquanto confessava tudo o que havia feito ao longo dos anos. Eu quero fazer um acordo, ela disse. Quero contar tudo o que sei sobre outros crimes, outras vítimas. Outras vítimas? Clara perguntou. Helena não foi a única. Irene, ela fez isso outras vezes.
Outras famílias foram destruídas para proteger os segredos de Eduardo. A revelação adicionou uma nova dimensão ao horror do que haviam descoberto. Irene não era apenas uma criminosa, mas uma assassina em série que havia operado por décadas. Nas horas seguintes, enquanto a polícia coletava evidências e tomava depoimentos, Clara e Caetano finalmente tiveram um momento sozinhos. Eles se sentaram no jardim, sob a mesma árvore onde Clara havia passado tantas horas desde que chegara. Acabou, ela disse, apoiando a cabeça no ombro dele. Essa parte acabou, Caetano corrigiu, mas nossa história está apenas começando. Você tem certeza? Depois de tudo que descobrimos, depois de toda essa loucura? Especialmente depois de toda essa loucura. Ele a beijou suavemente. Clara, você é a mulher mais corajosa que conheci. Você enfrentou demônios que teriam destruído pessoas muito mais fortes. Eu não teria conseguido sozinha. Nem eu, mas juntos conseguimos tudo. E agora? Agora vamos criar nosso filho. Vamos construir a família que você nunca teve e que eu pensava ter perdido para sempre. Mesmo sabendo que sempre haverá pessoas que vão julgar nossa relação? Deixe que julguem. Nós sabemos a verdade. Sabemos que o que sentimos um pelo outro é real, é puro. É mais forte que qualquer preconceito. Clara tocou a barriga, onde já começava a crescer uma pequena vida. Nosso filho vai crescer sabendo a verdade sobre sua família. Vai crescer sabendo que o amor venceu o ódio. Vai crescer sabendo que tem pais que lutaram por ele antes mesmo dele nascer. Naquela noite, enquanto a imprensa especulava sobre o escândalo e os advogados preparavam os processos, Clara e Caetano dormiram juntos pela primeira vez, sem medo. Não havia mais segredos entre eles, não havia mais ameaças pairando sobre suas cabeças. Mas o mais importante era que haviam descoberto algo que pensavam ser impossível. Um amor que havia nascido das cinzas do passado e que era forte o suficiente para construir um futuro. Na manhã seguinte, Clara acordou com enjoos matinais mais intensos. Caetano a encontrou no banheiro, segurando seu cabelo enquanto ela vomitava. Talvez devêssemos chamar um médico, ele sugeriu preocupado. Não é necessário, ela respondeu lavando o rosto. É normal. Nosso bebê está apenas lembrando que está crescendo. Nosso bebê, ele repetiu sorrindo. Eu gosto de como isso soa. Eu também. Clara? Sim? Case comigo. Ela se virou para encará-lo surpresa. Caetano, eu sei que é cedo. Sei que ainda estamos processando tudo o que aconteceu. Mas não quero mais um dia sem saber que você é minha esposa. As pessoas vão falar. Que falem. Quero que o mundo saiba que você é minha família. Que nosso filho vai nascer em um lar onde seus pais se amam e estão comprometidos um com o outro. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero casar com você. Quando se beijaram, ambos souberam que haviam encontrado algo que nenhum escândalo, nenhum julgamento, nenhum preconceito poderia destruir. Haviam encontrado o amor verdadeiro, forjado no fogo da adversidade e temperado pela coragem de lutar pelo que era certo. E enquanto o sol nascia sobre São Paulo, Clara e Caetano começaram a planejar não apenas um casamento, mas uma vida inteira de felicidade que ninguém poderia tirar deles. 6 meses depois, Clara estava sentada na mesma árvore centenária do jardim, observando Caetano brincar com seu filho recém-nascido. O bebê havia nascido forte e saudável, com os olhos escuros do pai e a serenidade da mãe. Eles o haviam chamado de Eduardo, não em homenagem ao avô abusivo, mas para redimir um nome que havia sido manchado por tanto horror. O julgamento de Irene havia se tornado um dos mais acompanhados da história do país. Ela foi condenada à prisão perpétua por múltiplos assassinatos, incluindo o de Helena e de várias outras pessoas que haviam tentado expor os segredos da família Monteiro ao longo dos anos. Cecília, em troca de sua colaboração, recebeu uma sentença menor, mas ainda assim significativa. Você está pensando neles novamente, Caetano disse, aproximando-se com Eduardo no colo. Às vezes é inevitável, Clara respondeu, estendendo os braços para pegar o filho. Mas não com tristeza, com gratidão. Gratidão. Por tudo que passamos ter nos levado até aqui. Por nosso filho ter nascido livre das sombras do passado.
Caetano se sentou ao lado dela, observando-a amamentar Eduardo. Nos últimos meses, ele havia descoberto uma paz que não conhecia desde a infância. Clara havia transformado não apenas sua vida, mas sua perspectiva sobre o que significava ser família. Alan ligou hoje, ele disse. Os papéis da adoção oficial foram aprovados. Agora você é oficialmente Clara Lins. E me sinto assim, ela sorriu. Pela primeira vez na vida, sinto que tenho uma identidade real, completa. Nosso casamento foi apenas o começo e ainda temos uma vida inteira pela frente. Eles haviam se casado discretamente, apenas com Alan e alguns amigos próximos presentes. A cerimônia foi simples, mas carregada de significado. Quando trocaram alianças, não estavam apenas se unindo como marido e mulher, mas como sobreviventes que haviam escolhido construir algo belo das ruínas do passado. Caetano, Clara disse, ajustando Eduardo em seus braços. Às vezes eu penso em Helena, em como ela ficaria feliz em saber que encontramos um ao outro. Você acha que ela planejou isso? Não conscientemente. Mas talvez, de alguma forma, ela soubesse que precisávamos um do outro. Que você precisava de alguém que entendesse dor e eu precisava de alguém que entendesse amor. Você mudou minha vida completamente, Clara. Antes de você chegar, eu estava apenas sobrevivendo. Agora estou vivendo. Nós salvamos um ao outro. Eduardo começou a chorar e Clara o embalou suavemente. Acho que alguém está com fome novamente. Ele é igual ao pai, Caetano brincou. Sempre pensando em comida. Pelo menos ele não herdou sua teimosia, Clara retrucou, rindo. Ainda não sabemos. Ele tem apenas 3 meses. Enquanto caminhavam de volta para casa, Clara pensou em como sua vida havia mudado dramaticamente. Um ano antes, ela era uma jovem perdida no interior de Goiás, sem saber quem realmente era. Agora era mãe, esposa e, mais importante, tinha uma família de verdade. Você já pensou em ter mais filhos? Caetano perguntou, como se lesse seus pensamentos. Já, mas não imediatamente. Quero aproveitar cada momento com Eduardo, cada fase do crescimento dele. Mas você quer? Quero. Quero que ele tenha irmãos. Que nossa casa seja cheia de risadas e brincadeiras. Quero que ele cresça sabendo que é amado e protegido. E ele vai saber. Todos os nossos filhos vão saber. Naquela noite, depois que Eduardo dormiu, Clara e Caetano se sentaram na biblioteca, onde haviam passado tantas noites investigando o passado. Agora, as estantes estavam cheias de livros sobre maternidade, paternidade e desenvolvimento infantil. Você se arrepende de alguma coisa? Clara perguntou, aninhando-se em seus braços. Do que poderia me arrepender? De ter aceitado aquele contrato, de ter me trazido para cá, de ter se apaixonado por alguém com um passado tão complicado. Clara, ele a fez olhar para ele. Aquele contrato foi a melhor decisão que tomei na vida. Não porque você gerou meu filho, mas porque você me devolveu a capacidade de amar, mesmo com toda a dor que trouxe. Especialmente por causa da dor, porque atravessamos tudo juntos, porque provamos que nosso amor é mais forte que qualquer obstáculo. Eu te amo tanto, Caetano. Eu também te amo. Mais do que achei que seria possível amar alguém. Eles fizeram amor naquela noite com uma paixão que havia amadurecido e se aprofundado. Não era mais a urgência desesperada dos primeiros momentos, mas uma conexão profunda entre duas pessoas que haviam escolhido construir uma vida juntas. Na manhã seguinte, Clara encontrou uma caixa em sua penteadeira. Dentro havia uma pulseira de ouro com um pingente em forma de árvore. A árvore do jardim, ela disse, quando Caetano apareceu no quarto. Mandei fazer especialmente para você. Ela representa nossas raízes, nossa família, nossa permanência. É perfeita. Como você. Eu não sou perfeita, Caetano. Sou apenas uma mulher que aprendeu a lutar pelo que ama. E é exatamente isso que a torna perfeita para mim. Meses se passaram e a vida se estabeleceu em uma rotina feliz. Eduardo crescia saudável e cercado de amor. Clara havia retomado os estudos, cursando psicologia para ajudar outras pessoas que haviam passado por traumas similares. Caetano expandira seus negócios, mas sempre garantindo que o trabalho nunca interferisse na vida familiar. Em uma tarde de domingo, enquanto faziam piquenique no jardim,
Eduardo deu seus primeiros passos. Ele cambaleou entre Clara e Caetano, os dois rindo e aplaudindo cada movimento desajeitado. Ele vai ser um homem forte, Caetano disse, pegando Eduardo no colo, quando ele finalmente alcançou seu objetivo. Ele vai ser um homem bom, Clara corrigiu. Força ele já herdou de nós. Bondade é o que vamos ensiná-lo. Nossa família é pequena, mas é perfeita. Não vai ser pequena por muito tempo, Clara disse, sorrindo misteriosamente. Caetano a encarou. Clara, você está grávida de 2 meses, ela confirmou. Descobri ontem. Caetano a beijou com tanto entusiasmo que Eduardo começou a rir, batendo palmas como se entendesse que algo maravilhoso estava acontecendo. Mais um milagre, ele murmurou contra seus lábios. Nosso milagre. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Clara observou sua família, seu marido, seu filho e o bebê que crescia em seu ventre. Ela pensou em Helena, em todos os sacrifícios que haviam sido feitos, em todas as dores que haviam sido superadas. A casa que uma vez havia sido palco de tanto sofrimento, agora ecoava com risadas, com música, com amor. Clara havia transformado aqueles corredores sombrios em um lar cheio de luz. Você está feliz? Caetano perguntou, notando sua expressão contemplativa. Mais feliz do que jamais pensei ser possível. Mesmo sabendo que sempre haverá pessoas que vão questionar nossa história? Deixe que questionem. Nós sabemos a verdade. Sabemos que nosso amor nasceu da coragem de enfrentar o passado e escolher o futuro. E que futuro brilhante temos pela frente. Sim, Clara concordou, observando Eduardo tentar dar mais alguns passos. Um futuro onde nossos filhos vão crescer sabendo que são amados incondicionalmente. Onde vão aprender que a família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolhas, sobre compromisso, sobre amor. Naquela noite, após colocar Eduardo para dormir, Clara e Caetano se sentaram no piano onde tudo havia começado. Ela tocou a melodia que Helena costumava tocar, mas agora a música não trazia tristeza. Trazia esperança. Sabe o que é mais incrível? Clara disse, parando de tocar. O quê? Que de todos os contratos que você poderia ter feito, de todas as mulheres que poderia ter escolhido, o destino conspirou para que você escolhesse exatamente a pessoa que você precisava encontrar. Você acha que foi destino? Eu acho que foi amor. Amor que transcende tempo, que supera obstáculos, que transforma tragédias em triunfos. Então você acredita que estávamos destinados a ficar juntos? Eu acredito que estávamos destinados a nos salvar mutuamente. E enquanto a música ecoava pela casa, Clara e Caetano souberam que haviam encontrado algo que nenhum contrato poderia ter garantido. Um amor eterno, construído sobre a base sólida da verdade, da coragem e da determinação de lutar pelo que realmente importa. Sua história havia começado com um contrato frio e calculista, mas se transformara na mais bela prova de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. E que, às vezes, as maiores felicidades nascem dos momentos mais sombrios da vida. O futuro se estendia à frente deles, cheio de possibilidades infinitas, e eles o enfrentariam juntos, como sempre fizeram, como sempre fariam. Porque haviam aprendido que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de construir algo belo, mesmo quando o mundo ao redor parece conspirar contra isso. Clara e Caetano haviam escolhido o amor, e o amor havia escolhido eles de volta.